Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos com muita alegria por estarmos nessa casa que é repleta de luz, de acolhimento. E hoje nós vamos novamente discorrer sobre um tema, num desejo sincero de alcançar aí os corações de todos e poder trabalhar de forma significativa na contribuição da nossa jornada evolutiva. Para isso, vamos começar com uma prece. Que possamos agora nos recolher em pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, aos trabalhadores da seara do Mestre, presentes aqui nessa casa, nos acolhendo com tanta luz. Nós, com o coração repleto de gratidão, estamos aqui reunidos em nome de Deus, rogando que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos fortaleça, nos ampare, que através da intuição nós sejamos instrumentos de luz. Que essa noite seja abençoada para cada um de nós e que possamos nos sentir fortalecidos e amparados pela fé. Que assim seja. Nós vamos começar com uma frase de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Não sobrecarregue os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Viver com alegria. O nosso tema é depois da morte e nós estamos aqui para falar de vida. Depois da morte, vida. Vamos nos aproveitar esse tema, este momento, para lembrar o Sr. Hélio. Ele, trabalhador aqui, perseverante na nossa casa, nos deixa um legado de tanta inspiração, de aprendizado. Ele sempre, por muitas décadas, fazia palestras terças-feiras, 14 horas. E toda terça-feira ele começava com a seguinte frase, aspas, estamos aqui para dizer que a morte não existe. Fecha aspas. Sempre, toda terça-feira, ele iniciava as palestras. Sei que muitos vão lembrar, desse momento, sei que muitos assistiam. Ele começava a palestra com essa frase e discorria sobre o tema de forma tão encantadora, sempre através de contos, contava histórias, mas nos deixava sempre a certeza da vida após a morte. E veja, esse tema é tão amplo que ele discorria o mesmo tema toda terça-feira e ainda assim sobrava assunto para falar. Veja, quantos aprendizados nós podemos ter, nos proporcionar a abrir o leque de reflexão sobre essa jornada. E é como André Luiz nos disse na frase, que a gente não perca a oportunidade de viver com alegria. Viver, realmente viver. Não sentir que estamos passando pela vida, mas existencialmente viver. No livro Céu e Inferno, capítulo 1, O Porvir e o Nada, lá são algumas reflexões que nós consideramos relevantes a pensarmos, a refletirmos sobre esse tema. Imaginemos uma pessoa que não acredita na vida após a morte, que acredita que morreu, acabou. Já tem um olhar diferente sobre a sua passagem existencial aqui neste planeta. Então,
normalmente, quem não atribui a uma existência, né, um segmento existencial, tem algumas atitudes diferentes com relação à sua vida, aos seus dias, à sua jornada existencial e terrena. Então, são pessoas que geralmente acabam nos prazeres da vida, cometendo grande intensidade nos prazeres da vida, porque acredita que a vida é essa passagem, que não existe uma extensão. Então é como se tivesse que aproveitar o máximo dessa existência terrena, porque o prazer é o foco, né? Então não acredita em uma existência, uma sequência. Então acaba usando toda essa energia, essa vitalidade para aquilo que possa sustentar as suas bases de prazer, de satisfações. Tem também algumas questões importantes para refletirmos, que tem aí o cuidado com o próprio corpo, o cuidado com o meio ambiente. Então, se eu tiver um olhar, uma reflexão de que não existe uma sequência, a forma como eu lido com a minha saúde física, a forma como eu lido com a estrutura da natureza, com os cuidados, com a preservação neste planeta, também acaba sendo, de uma certa forma, diferenciado, porque é como se fosse tudo passageiro. Então, eu vivo, eu existo aqui, eu tenho as sensações de prazer, eu satisfaço aquilo que para mim se cabe como importante e acaba essa jornada. Mas a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem para nos ampliar um pouquinho mais essa reflexão, um pouquinho, olha, pouquinho nada, muito, né? Vem para nos ampliar de maneira grandiosa essa reflexão. Então, quando começamos a estudar a doutrina, quando começamos a entender, nos dedicando de uma forma bem apurada aos livros que nos trazem conhecimento, né, de quem somos, para onde vamos, como será essa nossa jornada, que nos trazem a reflexão da nossa responsabilidade perante a nossa existência, todo esse cenário se modifica. Então, quando existe um desencarne, ainda existem os questionamentos, né? Para onde vamos? Como será agora? Será que após esse desencarne a pessoa está melhor? Que situações ela está? Mas a organização destes pensamentos, através do cuidado das informações que nós adquirimos com esse conhecimento espiritual, elas vão sendo mais orientadas, vão sendo mais embasadas na nossa responsabilidade pela nossa existência. Então, somos de fato autores da nossa história, responsáveis por tudo aquilo que vivemos em nossa existência. E a espiritualidade amiga nos acolhe o tempo todo, sempre trazendo inúmeras reflexões, né, inúmeros apontamentos necessários para que tenhamos esse discernimento, esse comprometimento com aquilo que na realidade tem grande valor para nós, enquanto encarnados e também no mundo espiritual. Nós somos responsáveis por todos os atos que praticamos, tudo aquilo que fizemos nessa existência, com este nome que temos, na casa onde estamos, no meio social onde estamos vivendo, no nosso local de trabalho, tudo isso vai sendo armazenado na nossa jornada, artifícios, né, que vão nos sustentando para a nossa evolução. Então, vejamos,
Quando eu tenho a certeza de uma continuidade da minha vida na espiritualidade, após um desencarne, o jeito que eu levo a minha vida diária aqui encarnado, ele sugere situações diferentes daquele que não acredita em nada. Então, hoje, eu sei que estando aqui, os cuidados que eu tenho com esse corpo físico, que ele acaba sendo um instrumento para estarmos aqui. Mas o cuidado que eu tenho com este corpo é o que vai me resultar perispiritualmente a minha jornada, que vai sequenciar. Então, se nós já sabemos que temos tendências a determinadas doenças ou que não podemos comer determinados alimentos, que não nos faz bem, porque nós já temos algo mais precário nesse corpo físico que necessita de cuidado, se eu tenho essa informação e se eu sei que isso vai acumulando na minha jornada espiritual de forma positiva ou não, eu passo a me recolher e ter uma postura diferente perante a vida em que eu vivo. E isso com relação a tudo. A forma como eu acabo me relacionando com as pessoas, se eu vou conseguindo trabalhar sentimentos muitas vezes necessários, se nós estamos aqui nessa jornada, de repente compreendemos que temos que trabalhar mais a paciência, a tolerância, sentimos que somos mais ansiosos, né? E hoje os estudos estão aí comprovando o quanto as emoções acometem o nosso corpo físico. Uma pessoa mais ansiosa, ela sobrecarrega alguns órgãos, ela tem tendências a ter algumas doenças e muitas vezes pode ser um chamado para aquela pessoa refletir que precisa aprender a cuidar das emoções. Aquela frase de Chico Xavier, né, que nós estamos exatamente onde devemos estar, na casa, com aqueles familiares, com aqueles amigos, trabalhando onde naquele trabalho em que estamos, porque tudo é um chamado para nossa evolução. Nós vamos aprender a ter paciência, provavelmente estando com pessoas que vão nos tirar um pouquinho do sério, né? Nós vamos aprender a ser tolerantes com aquele que muitas vezes faz com que tenhamos atitudes de cumprir assim com êxito, com tranquilidade aquela situação. E assim é o caminho que nós vamos percorrendo. Um livro que eu gosto muito de indicar sobre esse tema é Missionários da Luz, né? Ditado por André Luiz, através ali da psicografia do nosso amigo Chico. E é um livro, assim, quem já leu sabe que a gente acaba retornando muitas vezes, porque é um aprendizado incrível do mundo espiritual, do quanto nós somos responsáveis pela vida em que levamos, do quanto nós podemos programar a nossa encarnação, ou seja, nós somos atuantes até na programação de uma nova encarnação. Muitas das questões que passamos aqui, nós aceitamos passar, que são as provas, né? Nós percebemos lá na espiritualidade que precisamos estar aqui neste planeta, nos envolver com aquele filho que muitas vezes nós sentimos como se fosse um problema, nós precisamos estar num casamento onde sentimos que ali requer mais tolerância, precisamos muitas vezes passar por alguma doença física, por débitos vividos anteriormente, e nós escolhemos essas provas sim, muitas vezes por expiação, não aceitamos ainda aquele momento e o Pai, em sua infinita sabedoria, nos proporciona a oportunidade de aprender com aquela dor, com aquele sofrimento, para ver se devagarinho nós vamos nos lapidando, espiritualmente falando. Então, de qualquer forma, é sempre uma oportunidade. A grande questão é que quando estamos aqui encarnados, nós entramos em contato com a matéria, nós entramos
em contato com os prazeres do mundo e, infelizmente, esquecemos um pouquinho do nosso compromisso, da nossa responsabilidade perante a nossa existência. E aí atribuímos ao outro, isso fazemos, infelizmente não é raramente que fazemos, mas nós atribuímos ao outro culpa daquilo que nós não conseguimos lapidar e irmos nos melhorando. Para concluir o tema, eu gosto muito de uma história que Divaldo conta, já contou algumas vezes em algumas palestras, né, que tinha ali uma família, os 3 filhos, a mãe e o pai. E os filhos pequenos ali, toda uma escadinha. Eles estavam ainda ali no período da primeira infância, então um com 3 aninhos, o outro mais ou menos 5, o outro quase 8. E infelizmente essa mãe vem a desencarnar. Esse pai fica com a responsabilidade ali do lar, dos 3 meninos, né, dos filhos, e confesso a vocês que esse pai fica um tanto que perdido. Logo nos primeiros dias da ausência materna naquele lar, ele por muitas vezes ali nos corredores da casa ou em algum canto, ele para e pensa o quanto aquela mulher faz falta. Ele começa a refletir como que ela dava conta do trabalho da casa, cuidar dos filhos, manter tudo organizado, dar atenção para cada uma daquelas crianças. E ele começa a articular um jeito de dar conta daqueles compromissos da casa, cuidar dos filhos, mesmo porque esses primeiros dias após o desencarne, ele não vai trabalhar, ele fica ali em casa com a família, né? E não consegue dar conta, né? Não tem essa habilidade que ela tinha ali no dia a dia. E numa determinada tarde, as crianças estavam muito eufóricas, brigando entre si, coisas de criança. E aí o pai decide, vamos parar com tudo isso, eu vou brincar com vocês um pouco, vamos fazer uma brincadeira, ele propõe. E os meninos pulam de alegria e acabam optando por brincar de esconde-esconde. E vão se esconder, o pai vai achar, é aquela risada gostosa e a brincadeira acontecendo, no que toca a campainha e ele vai atender. Um senhor que vivia ali da ajuda das pessoas próximas, né, dos vizinhos, ele cumprimenta e fala para aquele homem: eu preciso de um prato de comida, a sua esposa sempre me dá. Aquele homem, assim, ele, com a tristeza no olhar, ele diz: a minha mulher não está mais entre nós, não tem como ela te ajudar com um prato de comida. E nisso as crianças vêm correndo falar para esse pai: pai, o Marquinhos, eu não estou encontrando o Marquinhos, onde que está o Marquinhos? E o pai tenta controlar os meninos, conversa com aquele senhor que insiste em pedir um prato de comida, e as crianças vindo e aquela gritaria toda. Ele respira fundo e diz para aquele senhor: tudo bem, eu vou pegar o prato de comida. E no que sai do quintal para dentro de casa, as crianças preocupadas: pai, o Marquinhos não está aqui. Ele começa a procurar o menino. Começa a procurar também: não, mas ele deve estar por aqui, a gente não percebeu que ele saiu. E quase que desistindo de ajudar o senhor ali, ele vai e abre a geladeira. No que ele abre a geladeira, o menino estava lá dentro. No que toma aquele susto, né, aquela criança, no ímpeto de se esconder na brincadeira, entrou na geladeira para se esconder e a porta fechou. Aquele homem pega o menino que está desmaiado entre os seus braços, e nós podemos imaginar a angústia desse pai, não é? E corre para um hospital ali próximo. Aquele senhor o acompanha, inclusive é o senhor que o ajuda a cuidar dos outros filhos enquanto ele pede o socorro no hospital ali perto. E claro, os médicos, no empenho grandioso, conseguem trazer o menino de novo à consciência e fica tudo bem com a criança. Esse pai agradece imensamente aquele senhor
por ele ter pedido esse prato de comida, porque foi a oportunidade que ele teve de sair um pouquinho dos seus problemas pessoais, poder entrar um pouquinho no problema do outro, e foi o que salvou o seu filho. Essa história, nós sabemos que não termina por aqui, eles seguem, né, com certeza diferentes através da situação ali vivenciada, mas ela nos ilustra, né, a oportunidade de, às vezes, nós aprendermos a parar um pouquinho, a nos recolher, muitas vezes não responder tanto, né, no ímpeto, numa ação desmedida, né, de falta de um cuidado ou de paciência, porque podemos sofrer com certeza danos grandiosos por conta da nossa ação mesmo, da oportunidade que tínhamos ali em ser diferente. Desejamos que essa história, essa mensagem, que o tema de hoje possa ter acolhido a cada um de alguma forma em particular. E nós daqui, agradecidos a essa Casa de Luz pela oportunidade, e que assim seja, mais encontros, se for do nosso merecimento. Gratidão.